Direito constitucional e Constituição. Origem e conteúdo do direito constitucional. Podemos conceituar Estado, de forma genérica e simplificada, como a organização de um povo sobre um território determinado, dotada de soberania. Nessa definição estão os elementos tradicionalmente descritos como necessários à existência de um Estado: a soberania, o povo e o território. Os estudiosos da teoria do Estado acrescentarão, ulteriormente, a finalidade como elemento integrante da noção de Estado, ou seja, a organização soberana de um povo em um território deve ser orientada ao atingimento de um conjunto de finalidades. Elementos constitutivos do Estado. Elementos materiais. Território, dimensão geográfica. População, dimensão humana. Elemento formal. Governo soberano, soberania, poder, dimensão política. Elemento finalístico. Finalidade. Todo Estado, conforme acima conceituado, tem uma Constituição, em um sentido amplo. Nessa acepção ampla, ou sociológica, a Constituição é simplesmente a forma de organização do Estado. Trata-se de um conceito fático de Constituição, que independe da existência de um texto escrito, ou mesmo de normas, escritas ou não, referentes a essa organização. Usualmente é empregada, para descrevê-lo, a expressão Constituição Material do Estado. Conquanto, no sentido abordado no parágrafo anterior, Constituição Material do Estado, todos os Estados tenham Constituição, o estudo sistemático e racional do fenômeno constitucional somente se desenvolve a partir do surgimento das primeiras Constituições escritas, elaboradas para desempenhar o papel de lei fundamental do Estado. Denomina-se constitucionalismo o movimento político, jurídico e ideológico que concebeu ou aperfeiçoou a ideia de estruturação racional do Estado e de limitação do exercício de seu poder, concretizada pela elaboração de um documento escrito destinado a representar sua lei fundamental e suprema. Para efeito de estudo, identifica-se a origem do constitucionalismo com a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e a Constituição da França, de 1791. Ambas são constituições escritas e rígidas, inspiradas nos ideais de racionalidade do iluminismo do século XVIII e, sobretudo, na valorização da liberdade formal, laissez-faire, e do individualismo, marcas nucleares do liberalismo, corrente de pensamento hegemônica nos campos político, jurídico e econômico dos séculos XVIII, XIX e primeiro quartel do século XX. O conteúdo dessas primeiras constituições escritas e rígidas, de orientação liberal, resume-se ao estabelecimento de regras acerca da organização do Estado, do exercício e transmissão do poder e a limitação do poder do Estado, assegurada pela enumeração de direitos e garantias fundamentais do indivíduo. A expressão direito constitucional, explicitando que a organização estatal é, sobretudo, uma ordem jurídica, nasce com o constitucionalismo. Em sua origem, o direito constitucional refere-se, tão somente, à ordem jurídica fundamental do Estado liberal. Portanto, o direito constitucional nasceu impregnado dos valores do pensamento liberal. Com o seu desenvolvimento, em um período seguinte, o direito constitucional, aos poucos, foi se desvinculando dos ideais puramente liberais. A Constituição assume uma nova feição, de norma jurídica e formal, protetora dos direitos humanos. Em decorrência dessa evolução de pensamento, a Constituição deixou de retratar exclusivamente uma certa forma de organização política, a do Estado liberal, com sua ideologia, e passou a representar o espelho de toda e qualquer forma de organização política. O conteúdo do direito constitucional desatou-se de considerações ideológicas puramente liberais, passando a tratar das regras fundamentais de estruturação, funcionamento e organização do poder, independentemente da forma política adotada pelo Estado. Modernamente, as pressões, as exigências e os conflitos sociais têm forçado o constitucionalismo puramente jurídico a ceder lugar ao constitucionalismo político, democrático e social. Assim, o direito constitucional atual, a par de assegurar as conquistas liberais, apresenta marcada feição política e forte conteúdo democrático e social. Importante destacar que, em todas as fases de sua evolução, o constitucionalismo não perdeu o seu traço marcante, que é a limitação, pelo direito, da ingerência do Estado, governo, na esfera privada. Essa sempre foi, em todas as suas fases, a característica essencial do movimento constitucionalista. O direito constitucional é um ramo do direito público, fundamental à organização, ao funcionamento e à configuração política do Estado.
Nesse papel, de direito público fundamental, feliz expressão de José Afonso da Silva, o direito constitucional estabelece a estrutura do Estado, a organização de suas instituições e órgãos, o modo de aquisição e exercício do poder, bem como a limitação desse poder, por meio, especialmente, da previsão dos direitos e garantias fundamentais. Afirma-se que o direito constitucional é muito mais do que apenas um ramo do direito público. Ele, direito constitucional, consubstancia a matriz de toda a ordem jurídica de um específico Estado. Figurativamente, o direito constitucional é representado como o tronco do qual derivam todos os demais ramos da grande árvore que é a ordem jurídica de determinado Estado. Essa imagem tem o mérito de representar a unidade do direito, por definição, indivisível, consubstanciada na árvore, e esclarecer que a alusão a ramos tem função puramente didática. Objeto do direito constitucional quanto ao foco de investigação. O direito constitucional, em sentido amplo, subdivide-se, conforme o foco principal de suas investigações e os métodos de que se vale para levá-las a cabo, em direito constitucional especial, direito constitucional comparado e direito constitucional geral. O direito constitucional especial, particular, positivo ou interno, tem por objetivo o estudo de uma Constituição específica vigente em um Estado determinado. Sua orientação, portanto, é tipicamente dogmática, ocupa-se do direito positivo, procedendo à análise, interpretação, sistematização e crítica das regras e princípios integrantes ou defluentes de uma certa Constituição, nacional ou estrangeira, estudo do vigente direito constitucional brasileiro, ou do vigente direito constitucional italiano, ou do vigente direito constitucional argentino, etc. O direito constitucional comparado tem por fim o estudo comparativo de uma pluralidade de constituições, destacando os contrastes e as semelhanças entre elas. Trata-se de um método descritivo, baseado no cotejo de diferentes textos constitucionais, a rigor, não é propriamente uma ciência. No confronto dos textos constitucionais, o direito constitucional comparado pode adotar o critério temporal, o critério espacial, e o critério da mesma forma de Estado. Critério temporal. Pelo critério temporal, ou comparação vertical, confrontam-se no tempo as constituições de um mesmo Estado, observando-se as semelhanças e diferenças entre as instituições que o direito positivo haja conhecido em épocas distintas da evolução constitucional daquele Estado. Trata-se, assim, do estudo das normas jurídicas positivadas nos textos das constituições de um mesmo Estado em diferentes momentos histórico-temporais. Seria o caso, por exemplo, do estudo comparativo das diferentes constituições brasileiras, da Constituição Imperial de 1824 à Constituição Federal de 1988. Critério espacial. Pelo critério espacial, ou comparação horizontal, comparam-se, no espaço, diferentes constituições vigentes, isto é, confrontam-se constituições de diferentes estados, preferencialmente, de áreas geográficas contíguas. Seria o caso, por exemplo, do confronto da Constituição do Brasil com as constituições dos demais países integrantes da América Latina, ou do estudo comparativo dos textos constitucionais dos países que integram o Mercado Comum do Sul, Mercosul, ou do estudo comparativo das constituições dos países que integram a União Europeia, etc. Dentre os três critérios, temporal, espacial e mesma forma de Estado, esse, critério espacial, é o mais utilizado. Critério mesma forma de Estado. Pelo critério da mesma forma de Estado, confrontam-se constituições de países que adotam a mesma forma de Estado, as mesmas regras de organização. Seria o caso, por exemplo, do estudo comparativo das constituições de alguns países que adotam a forma federativa de Estado. O direito constitucional geral, ou comum, tem por fim delinear, sistematizar e dar unidade aos princípios, conceitos e instituições que se acham presentes em vários ordenamentos constitucionais. Sua função é, portanto, a elaboração de uma teoria geral de caráter científico, ciência teórica, não meramente dogmática ou descritiva. Cabe ao direito constitucional geral ou comum definir as bases da denominada teoria geral do direito constitucional, tais como, conceito de direito constitucional, fontes do direito constitucional, conceito de constituição, classificação das constituições, conceito de poder constituinte, métodos de interpretação da Constituição, etc. É importante destacar que o direito constitucional especial, o direito constitucional comparado e o direito constitucional geral estão em constante convívio, em permanente interconexão.
Assim, o direito constitucional comparado, ao realizar o confronto de diferentes textos constitucionais, contribui para o aperfeiçoamento do direito constitucional especial de determinado país, bem assim para o enriquecimento teórico do direito constitucional geral. O direito constitucional geral, partindo do estudo comparativo realizado pelo direito constitucional comparado, contribui para a formação do direito constitucional especial de cada país, e assim por diante. Subdivisões do direito constitucional: direito constitucional especial, particular, positivo ou interno. Direito constitucional comparado, critério temporal, comparação vertical. Critério espacial, comparação horizontal, e critério da mesma forma de Estado. Direito constitucional geral ou comum.